E aí, aqui é o Zangado, é o dia de sagas. E a saga que eu vou explicar da forma mais completa possível para vocês hoje é essa saga simplesmente consagrada, saga Silent Hill. Opa, Zangado, eu sou seu inscrito há mais de um ano e eu me lembro de você ter postado um vídeo dessa saga mais ou menos nessa época, um ano atrás. Sim, mas o vídeo faltou um pouco de informação, então eu resolvi refazer, incluindo agora o Silent Hill Downpour, que vocês viram na primeira meia hora. Eu pretendo deixar o vídeo antigo parecer bem ruinzinho perto desse, cara, mas bem ruinzinho mesmo. E eu vou deixar um aviso antes de começar a contar a história dessa fantástica saga. Silent Hill é um game que trata de assuntos pesados e possui imagens pesadas. Para quem acompanha o vídeo de sagas, agora, para melhorar o entendimento dos inscritos, eu sempre ilustro o que eu estou falando. Ilustrar é pôr uma imagem do que eu estou falando no momento. Então haverá imagens de criaturas durante esse vídeo. E essas imagens são um pouco pesadas. Então eu sugiro para quem é mais novinho, para quem é um mini gafanhoto, que deixe esse vídeo para lá. Ou mesmo para aqueles jovens mais impressionáveis. Eu não quero ser responsável por ninguém tendo pesadelo e mijando na cama à noite, entendeu? Silent Hill é um game mais 18 e o tio Zangado não vai ficar chateado de vocês não assistirem o vídeo, ok? Então, abraço para quem vai e vamos lá para quem fica. Se acomoda, não pega lanche não dessa vez. Tem muita imagem escrota pra rolar. As criaturas de Silent Hill não são nem um pouquinho bonitas. Então relaxa aí, assiste com luz acesa, não assiste de madrugada e vem com o tio. Silent Hill é um game de estilo survival horror, mesmo estilo de Alone in the Dark, Resident Evil e Siren. Porém ele vai mais pro lado de Haunting Ground, Rule of Rose e Fatal Frame, que são games de terror mais pro lado psicológico. Que tipo de terror que é esse, Zangado? É aquele tipo de terror que mexe realmente com você. Você não fica com medo só de apanhar dos monstros, saca? Não é só fugir dos monstros. Você fica perturbado com o que está acontecendo. Pela trama, que é pesadíssima, pelas criaturas horrendas e situações bizarras que você vai ter que lidar. O primeiro Silent Hill ele foi desenvolvido e publicado pela Konami e ele é de 1999, lançado exclusivamente para PlayStation na época. Vamos ao enredo. Essa é uma das coisas mais fantásticas das histórias dos games, cara. Dessa vez o tio Zangado vai aloprar nos detalhes. 7 anos antes da data atual que o game se passa, Harry Mason e sua esposa encontram um bebê em uma estrada e o adotam como filha. Eles batizam esse bebê de Cheryl, só que algum tempo depois a esposa de Mason vem a falecer. Mason não arrumou mais nenhuma outra mulher e criou Cheryl sozinho, pai solteiro. O jogo se inicia com Mason e Cheryl saindo de férias, e adivinha onde que eles vão passar as férias? É isso mesmo, em Silent Hill. Silent Hill significa colina silenciosa, são cidades com pouquíssimos habitantes e isoladas. Ficam perto de lagos e cercadas por regiões montanhosas. Agora eu digo para vocês, tem mais de 100 cidades nos Estados Unidos que são dessa forma, exatamente dessa forma. Essas cidades que toda santa madrugada são cercadas de névoa densa e chovem bastante. Então não existe uma posição exata no mapa para Silent Hill. É semelhante ao caso de Springfield dos Simpsons. Tem várias Springfields, não tem uma posição exata no mapa. Essa névoa intensa e cidade isolada e nas montanhas serviu de inspiração para Alan Wake, game que vocês já conhecem, game mais recente aí pra galera. Em Silent Hill havia um culto primitivo nativo. Esse culto tinha um deus, mas como teve a interferência dos colonizadores, eles acabaram trocando a sua adoração do deus do paraíso para Samael, que na verdade era um demônio. E assim eles passaram a adorar um demônio, cara. E acreditavam que esse demônio traria o paraíso a todos. A cidade cresceu e esse culto cresceu também e enraizou na cidade. Credo, velho. Nos tempos do game existe um líder desse culto, se chama Dahlia, que junto com outros seguidores estavam decididos a trazer Samael de volta à vida. Para isso eles precisam de uma mulher capaz de gerar o embrião de Samael no corpo. Só que esse embrião, para crescer forte, ele não necessita de muito amor e carinho, não. Ele necessita de um hospedeiro que sofra muito e que sinta muito ódio. Dahlia ofereceu sua própria filha, Alessa, para isso. Só que tem um detalhe, a Alessa não foi obrigada, cara, ela foi por livre e espontânea vontade. Quando a Alessa estava com o embrião já dentro dela, ela foi queimada viva, cara, para já o sofrimento que ela fosse sentir já alimentar Samael. Essa história vai muito mais além, mas eu não posso citar ela completamente porque eu não quero comprometer todo o mistério. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais sério, porque a trama de Silent Hill exige isso.
Outras coisas que eu posso acrescentar sem spoiler é o seguinte: em Silent Hill existe uma espécie de mundo paralelo. Esse mundo paralelo é a mistura da mente destruída de Alessa misturado com os poderes do demônio Samael. As criaturas encontradas em Silent Hill são retiradas da mente dela. Uma das criaturas que a gente encontra no game se chama Air Screamer. Ela é uma encarnação assustadora dos dinossauros que assustavam Alessa no livro Mundo Perdido, que ela lia quando criança. Os cachorros, Grunners, são representação do medo de Alessa por cães. O Mumbler seria uma espécie de criatura de contos de fada, no caso ela seria um monstro. Coisas que Alessa lia também quando criança. E existem vários outros, todos eles com uma ligação com Alessa. Agora vocês dizem, por que a gente vê tanto corpo amarrado em Silent Hill? Porque essa era a forma que Alessa ficava no hospital. Mas ela não foi pra lá pra sarar da sua dor, e sim para sofrer mais ainda. Então ela ficava amarrada no hospital. Por que a gente vê tanta cadeira de roda em Silent Hill? É porque Alessa era transportada dentro do hospital dessa forma. Em Dead Space fez uma referência a Silent Hill com uma cena assim. Tem uma cadeira de roda deslizando sozinho em um corredor. É uma referência a Silent Hill. Por que quando troca de mundo a gente ouve um som de sirene? Porque esse era o som que a Alessa ouvia todos os dias, porque ela ficava em um hospital, então o barulho de sirene era uma coisa constante para ela. E isso aí irritava muito, entendeu? Então quando vai ter aquela transição de mundos, onde vai foder tudo, toca a sirene. O Game Siren, que eu citei no início do vídeo, se inspirou também nesse barulho. Sempre quando você está jogando Siren e toca a sirene, é quando vai foder tudo. Voltando para o caso do Mason, quando ele estava andando de carro, indo para Silent Hill com a Cheryl, ele viu uma moto de policial caída. Mason ficou por alguns segundos pensativo, pensando se ele deveria voltar para checar se tinha alguém ferido ou alguma coisa, mas ele nem teve tempo para pensar demais, porque ele viu um vulto de uma mulher na estrada e para não atropelar ele desviou o carro e acabou batendo em uma árvore. Daí vocês tiram como que foi o início de Alan Wake, né? Também foi inspirado no início de Silent Hill 1. Algum tempo depois, Mason acorda e nota que a sua filha desapareceu. A trama do game é baseada em Mason buscar resposta para suas inúmeras perguntas. Onde que tá Cheryl? Que porra de névoa é essa? E que merda de criaturas e pessoas são essas que eu tô topando e encontrando no caminho? Então, é uma situação desesperadora. Uma coisa que a gente pode destacar em Silent Hill é que os protagonistas que são expostos a essas situações catastróficas nunca estão preparados. Eles não são soldados nem nada parecido. São pessoas comuns que mal sabem se defender, aumentando ainda mais o problema para o jogador. A gente não vai encontrar golpes ou habilidades excepcionais para a gente poder controlar. Muito pelo contrário. O sistema de batalha de Silent Hill é horrível, cara, desde o primeiro até o Downpour, de 2012. E não pensem vocês que a Konami não tem competência de melhorar. Claro que ela tem, só que ela não quer. Mantém dessa forma para ficar mais realista, digamos assim. Tipo, o cara pega uma faca, ele não vai virar o Ryu Hayabusa pra lutar, entendeu? Se ele pega uma pistola, ele não vai virar o Leon do Resident Evil. Ele vai atirar igual um velho que tem Parkinson, entendeu? Vai atirar tudo errado. Pra época, Silent Hill apresentava tudo. Gráfico, enredo, trilha sonora. Falando em trilha sonora, a trilha sonora dos 3 primeiros Silent Hills, cara, são uma das coisas mais fascinantes. Só pra vocês terem uma ideia, eles venderam os CDs contendo a trilha sonora dos 3 primeiros jogos, porque são muito, muito boas. O jogo possuía puzzles, que são quebra-cabeças, né, desafiadores e muito criativos, CGs fantásticos pra época, lógico, e personagens muito envolventes, que assim enriqueciam ainda mais a trama, né. Silent Hill 1 teve uma versão para Game Boy Advance chamada de Silent Hill Play Novel, lançado bem em 2001. Agora, sente o drama. Silent Hill 1 é considerado o top 1 de todos os survivors horrors feitos até hoje. O top 1. Sentiu o drama? Esse é só o primeiro, jovem. Em 2001 saiu Silent Hill 2. Esse que não era uma sequência de Silent Hill 1, era uma outra história com novos personagens. Nós jogamos com James Sunderland, que foi para Silent Hill após receber uma carta de sua esposa Mary. James era casado com Mary, já havia 3 anos que ela havia falecido vítima de uma doença incurável. E inexplicavelmente ele recebe uma carta recente com a letra dela e a carta havia sido enviada de Silent Hill. James e Mary conheciam a cidade, eles já haviam passado suas férias lá uma vez. E as férias foram ótimas, porque Mary ou Maria dizia que lá havia se tornado o lugar especial deles.
Eles deviam ter transado muito ali, aí fica com esse papinho romântico de lugar especial, né? E ele estava extremamente confuso e se desloca para lá imediatamente para saber o que estava acontecendo. Chegando em Silent Hill, ele percebe que a cidade tá totalmente diferente, né? Uai, cadê? Ela tá sombria, macabra e assustadora, com aquele charminho, né, de Silent Hill. As pessoas procuram Silent Hill para passar férias porque funciona mais ou menos como um refúgio, assim, tipo, a pessoa tá cansada do corre-corre da cidade grande, ela quer se isolar, quer paz de espírito, aí ela geralmente procura uma cidade como se fosse ir pro interior. É mais ou menos dessa forma. A trama do game então gira em torno da procura de James em Onde Está Mary. Não é quem vai ficar com Mary, onde está Mary. A história de Silent Hill 2, cara, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. É completamente tenebrosa. Todos os monstros em Silent Hill 2 são reflexos da mente de James, não de Alyssa. Uma das criaturas que a gente pode encontrar é o Lying Figure. Representa um paciente se contorcendo em agonia. E parece que ele usa umas botas femininas, aí dá pra perceber que ele é uma mulher. Isso seria a mulher de James, sofrendo pela dor da doença que ela tinha. Esse monstro novo acabou sendo uma figura carimbada em toda a saga pro nosso azar, porque esse bicho é horrível, velho. Quando eu digo horrível é no bom sentido, porque ele é realmente horrível, assustador. Outro monstro que a gente encontra, outra criatura, se chama Manequim. Ela não possui cabeça, ela é duas metades de uma mulher grudadas assim. Ela seria o reflexo do que James realmente gostava em Maria. Ele não a amava como uma mulher, como uma companheira, ele amava o corpo dela, porque ela era uma mulher muito bonita quando ela era saudável. Então aí vocês entendem a profundidade das coisas bizarras que Silent Hill apresenta. Mas ao mesmo tempo que é bizarra, é admirável, né? Porque a criatividade dos caras é fascinante, velho. E tem muito mais. Em Silent Hill 2 teve a estreia do garoto propaganda de toda a saga, um dos monstros mais cabulosos que já surgiu na história dos games. Eu tô falando do Cabeça de Pirâmide. O cara é forte, o cara é grande, ele tem uma faca ou uma espada gigante. Ele tem uma pirâmide de metal na cabeça que parece um capacete de dor, de sofrimento, de punição. Ele é o monstro mais forte de toda a saga. Quando ele aparece, cara, você caga na calça, velho. O barulho que ele faz, a maneira que ele anda. Todos os monstros de Silent Hill têm feições femininas. Apesar de nada comprovar isso, mas eles têm feições de mulher. E o único que claramente é homem é o Cabeça de Pirâmide. Eu disse na análise da saga Resident Evil que a definição certa para Nemesis seria filho da puta. Porque ele te perseguia e te assustava o tempo inteiro em Resident Evil 3. O Cabeça de Pirâmide, cara, é um pouco mais além que isso. Ele é tipo um filho da puta level 2. Por que, Zangado? Se você tivesse que escolher pra enfrentar na porta número 1 o Nemesis e na porta número 2 o Cabeça de Pirâmide, jovem, vai na fé, vai sem dó, vai no Nemesis, cara. Por que o Nemesis? O que ele vai fazer contigo? Cara, o Nemesis ele vai arrancar sua cabeça, te partir no meio, ele vai te matar. Coisa pouca, coisa leve. Agora o Cabeça de Pirâmide, jovem, minha nossa senhora, eu vou dizer de uma forma simples. Ele é um pouco taradão, entendeu? Ele tem o costume de estuprar todo mundo, Zangado. É, todo mundo. Porque eu acredito que ninguém tem fetiche pra dar pra ele porque quer, né? Então, jovem, em uma luta com Cabeça de Pirâmide, você ia morrer também. Só que morrer ia ser uma libertação, porque você ia levar uma surra de piroca das piores, entendeu? Olha que coisa horrorosa. Agora vocês entendem por que dá um gelo tão monstruoso quando você topa com ele no jogo. O Cabeça de Pirâmide é tão filho da puta, cara, que ele estupra até os monstros de Silent Hill. Se o monstrinho tá ali de boa, monstrando, vivendo a vida dele, e topa com cabeça, velho, ele vai levar surra de pênis também. Isso que eu tô achando que o Cabeça de Pirâmide tem pênis. Eu não sei o que ele tem no meio das pernas dele, não quero nem descobrir, porque ele é um monstro, velho. Mas enfim, agora a gente vai falar uma informação valiosíssima, cara, pros fãs da saga. Mais uma. O porquê da aparência do Cabeça de Pirâmide e o porquê que ele estupra. Saca só a profundidade de Silent Hill. Ao contrário do que dizem por aí, ele não é um alto reflexo de James. Cabeça de Pirâmide ele foi um executor nas prisões durante a Guerra Civil na região. James viu o quadro com a imagem do Cabeça de Pirâmide quando ele foi à cidade pela primeira vez. James ele carrega uma enorme culpa dentro dele. Lembra que eu disse que Silent Hill apresenta um reflexo da mente perturbada da pessoa? Pois é, o Cabeça de Pirâmide seria o responsável que James busca em seu subconsciente
pra puni-lo. Agora, puni-lo pelo quê? Vocês vão ter que jogar. Por que ele estupra as criaturas, então? As criaturas, elas são mulheres, reflexos da esposa de James, assim como o cabeça de pirâmide também é. James, como eu disse pra vocês, ele amava o corpo de Maria, mas ele não podia tê-la, porque ela estava muito doente. Às vezes, olhando pra ela, ele sentia saudade, ele sentia desejo de transar com ela de novo, mesmo debilitada. Então, o estupro do cabeça de pirâmide nos monstros era um reflexo dos impulsos que James tinha olhando para Maria na cama do hospital. Ele sentia vontade de transar com ela, mesmo doente, de comer ela. Saudade da época que ele fazia sexo com ela. Então, Silent Hill é ou não é bizarro? É bizarro, jovem, mas é foda pra caralho. E claro, havia outros monstros também. O game possuía vários finais, do absurdo até o verdadeiro. Isso é costume para todos os Silent Hills. Do mais ridículo, de ET abduzindo, até o final péssimo, verdadeiro, mais ou menos. Vários finais. Isso é de costume para todos. E não pensem vocês que porque você teve o final que tudo deu certo, que supostamente esse é o final verdadeiro. Jovem, a gente tá falando de Silent Hill. Silent Hill 2 agradou aos críticos e aos fãs também. A Konami até ficou meio receosa que os fãs fossem reclamar por ele não ser uma sequência direta, mas não foi o que aconteceu. Os fãs questionaram por não ser uma continuação, mas depois de jogar, jovem, não tinha como criticar, né? Faz favor, o jogo era foda, mano. A história do Silent Hill 2 é tão macabra, é tão fascinante, que as pessoas que realmente jogaram e entenderam terminaram o game declarando amor eterno à saga. Silent Hill é elogiado, idolatrado e muito premiado. E não é à toa, jovens, ele fez por merecer nesses anos. Os gráficos do game, os CGs, tudo de melhor estava presente. Puzzles, terror, ótimos personagens, trama envolvente. Silent Hill 2 é definido com uma palavra: foda. Então bora pro próximo. Em 2003 foi lançado Silent Hill 3, esse que dá continuidade à história de Silent Hill 1, seguindo um de seus finais, o que a galera tanto queria saber, qual final era o verdadeiro e como a história continuava. E um desses finais é a base para o início do 3, então vai rolar um pequeno spoiler agora, mas eu vou pegar bem leve. O final verdadeiro de Silent Hill 1 é quando o Harry vai embora da cidade carregando uma bebê menina que havia sido entregue por Alessa. Esse é o spoiler. Bem leve, né? Harry a criou longe de Silent Hill e escondeu dela todo o passado, de onde ela veio, quem entregou ela pra ele, tudo, pra tentar protegê-la, obviamente. Um dos fanáticos cultistas de Silent Hill acaba encontrando os dois. Harry, pra defender a sua filha, o mata. Ele foi julgado por ter matado o cara, mas acabou sendo aprovado como legítima defesa. Harry chamava a menininha de Cheryl, mas depois desses incidentes com esse cara que tentou matar ela e não sei o que, ele mudou o nome dela pra Heather, pra tentar protegê-la. Heather também foi forçada a mudar seu visual por proteção, né? Teve que cortar o cabelo bem curtinho e pintar de loiro. Harry deu a Heather um pingente com uma pedra vermelha e pediu que ela nunca tirasse. Essa pedra tem um nome que eu não vou falar, e um segredo também, que teve papel fundamental na conclusão de Silent Hill 1. Ele apenas entregou para ela e não disse o que se tratava, apenas disse: não tire. Nunca. 17 anos se passaram, que é o tempo que acontece Silent Hill 3. Heather agora é adolescente, ela tava indo no shopping, coisa de menina mesmo, tipo, depois de fazer umas compras, ela parou numa lanchonete e acabou sentindo um sono repentino e muito forte. Quando ela acorda, depois de ter um pesadelo, ela acordou muito confusa e tem um detetive chamado Douglas que começa a encher ela de um monte de perguntas. Como ela cresceu sendo perseguida e é óbvio que ela não ia dar moral pro cara, ela entra em um banheiro e sai pela janela para fugir desse tal Douglas. Só que quando ela atravessa a janela, é hora que o bicho pega, jovem. Ela entra no mundo bizarro. E a partir daí começa a desenvolver o game, ela começa a encontrar criaturas e pessoas estranhas. E aí Heather decide ir atrás do seu passado para poder entender o que realmente está acontecendo. Silent Hill 3 é o game que possui o maior número de criaturas de todos os Silent Hills. Porém, o ruim de Silent Hill 3 é que todas as criaturas dos outros Silent Hills são reflexos da mente do protagonista, como eu disse pra vocês. Em Silent Hill 3 isso foi deixado de lado, cara. Daí os fãs grilaram muito, tipo, os monstros que apareciam eram bizarros, mas não tinha explicação. Aí ficou meio chato. Em Silent Hill 3 surgiu uma outra criatura pop pra saga, que foi a enfermeira. Alguns de vocês podem até dizer que ela existia em Silent Hill 1, mas eu acho que aquilo lá não era a enfermeira. Aquela porra não tinha definição, cara. Agora vocês estão vendo a imagem dela no 3, esse look que a enfermeira apresentou não é o look definitivo, com o tempo acabou mudando. Se ela realmente surgiu no Silent Hill 3, então não há explicação para o surgimento dela. Agora, se aquela coisa horrível do Silent Hill 1 for ela realmente, ela seria uma das mulheres que cuidava mal da Alessa no hospital.
Agora vocês me perguntam, você comeria a enfermeira de Silent Hill, Zangado? Jovem, eu comeria ela como se não houvesse amanhã, sem dó nem piedade. O game se inicia fora de Silent Hill e termina em Silent Hill. Os críticos disseram que o game dava até susto, mas não tinha profundidade como seus antecessores. Já os fãs poderiam até concordar que o game era mais fraquinho em termos de enredo, mas a curiosidade de saber a conclusão da história do primeiro game era tanta que ninguém se importou. O game tinha gráficos lindíssimos, ambientação e CGs incríveis, personagens envolventes como sempre e vários puzzles criativos. Até o momento, cara, tecnologicamente falando, Silent Hill foi evoluindo de um game para o outro, para não ter que repetir. Certo? O que realmente diferenciava de um Silent Hill pro outro e que realmente pesava era o enredo, a trama e os personagens. Só que dos 3 games até então eram fantásticos. O 3 não era à altura dos anteriores, mas ainda assim era um grande game. Em 2004 foi lançado Silent Hill 4 The Room. A história de Silent Hill 4 já não agradou tanto aos fãs, porque ela era simples e direta demais. Todos os Silent Hills até então apresentavam histórias complexas, tipo que eram montadas pedacinho a pedacinho. Não é o caso desse game. O game não se passa em Silent Hill, ele passa em uma cidade fictícia chamada de Ashfield, porém você vai para Silent Hill várias vezes, mesmo preso em seu apartamento. Para saber, você tem que jogar. O protagonista se chama Henry. Ele tá tentando fugir do seu apartamento que tá super, hiper, mega trancado e tem 5 dias que ele tá lá dentro. Noite após noite ele vem tendo constantes pesadelos e um buraco aparece em seu quarto. Quando ele atravessa esse buraco, ele vai para um mundo bizarro, cheio de criaturas, um mundo paralelo, e conhece outras pessoas. O problema é que sempre que Henry acorda, ele não sabe se aquilo que ele viveu realmente aconteceu ou foi só um pesadelo. Vou explicar um pouco sobre o apartamento 302 do qual Henry está preso. Muito tempo atrás, um casal teve um bebê que não podia sustentar e resolveram abandonar o bebê recém-nascido nesse apartamento. Essa criança era um menino e se chamava Walter. Essa criança foi levada para um orfanato e adivinha? Esse orfanato ficava onde? Em Silent Hill. E era comandado pelo maldito culto a Samael. Aquele bando de maluco enfiou na cabeça do Walter que a sua mãe seria o apartamento, velho. Então o Walter visitava esse apartamento com frequência, conversava com ele, trazia presentes. Porra, velho, era bizarro. Daí o apartamento foi finalmente alugado, assim o Walter não poderia mais visitá-lo. E é óbvio que ele não ia deixar alugarem a mãe dele, né? Aí ele usou um ritual de magia negra chamado Ritual da Assunção Sagrada. Como que era esse ritual, Zangado? Cara, é a coisa mais meiga do mundo. Ele tinha que matar 21 pessoas, arrancando o coração das 10 primeiras... E as outras, Zangado? Vocês vão ter que jogar para saber. Então o mundo paralelo seria um mundo, dessa vez criado por Walter. Diferente dos outros Silent Hills, esses mundos eram reflexos do subconsciente das pessoas, certo? Nesse não, o Walter criou do jeito que ele quis. O que o Henry tem a ver com isso, Zangado? Vocês vão ter que jogar, gurizada. A novidade que o game trazia é que ele possuía a visão de primeira e terceira pessoa. Em termos técnicos, como vocês já sabem, houve uma evolução também. Esse é um dos Silent Hills menos queridos. Os motivos eu já citei alguns. A história ser simples demais de se entender, que eu acho isso bobagem. Os personagens não eram tão envolventes. Parecia que eles pegaram os personagens do 1, 2 e 3 e fizeram uma mistureba, trocaram os nomes e as roupas. Eu até concordo realmente com isso. A trama eu achei ótimo, mas os personagens que você encontra no game não davam uma dinâmica muito boa para ela ser contada. E aí você acaba se envolvendo menos com a trama do game. Silent Hill 4 exigia muitas batalhas corpo a corpo, e a gente sabe que Silent Hill é uma merda nesse assunto, propositalmente. Isso acaba irritando e frustrando demais os gamers sem paciência e até os gamers fanáticos mesmo por Silent Hill, porque nenhum desses outros Silents que ficaram para trás exigia destreza nos controles. Apenas uma destreza simples e um raciocínio muito bom. Havia puzzles, obviamente, no game e eram interessantes também. A trilha sonora do game era ok. Silent Hill 4 deu uma mudada no ritmo da franquia, mas serviu como um teste, porque Silent Hill 3, como eu citei pra vocês, foi criticado pelos críticos entendidos de games, por ser mais do mesmo e tal. E a Konami fez um teste e esperou a resposta. Os críticos entendidos deram a mesma nota nas reviews de Silent Hill 3 e Silent Hill 4, enquanto os fãs caíram matando de raiva em cima de Silent Hill 4. Vocês acham que a Konami vai ouvir quem? Os críticos ou os fãs?
É claro que os fãs, né? A Konami não pode se sentir presa ao passado, sempre tem que haver mudanças. Isso se chama evoluir. Não pode viver do passado para sempre, porque as pessoas tendem a esquecer a sua glória e pisar quando você precisa de apoio. Fazendo uma analogia, quando você é o cara do momento, aparecem 1000 pessoas para te puxar o saco e te botar lá em cima. Se você pisa na bola, aparecem 2000 para te botar para baixo e te sepultar para você nunca mais voltar. É assim que funciona, infelizmente. Eu fiz essa analogia para vocês entenderem uma coisa. Uma franquia consagrada como Silent Hill, se lança um game que não seja tão bom, já tem que ouvir gente que se diz fã, ou pior, pessoas que nunca jogaram nenhum Silent Hill dizer que o jogo é um lixo, que nunca foi grande coisa, que nunca foi porra nenhuma. Cara, é uma falta de respeito total, que dá até nojo. Você não precisa gostar de Silent Hill, você não é obrigado a gostar de Silent Hill, mas você tem que, no mínimo, respeitar. Silent Hill 4 foi o mais fraquinho dos que eu citei até agora, mas ainda é um ótimo game. É porque os 2 primeiros foram épicos e o terceiro foi fantástico, aí o parâmetro fica muito alto, daí complica. Isso é foda pra mim também, sabia? Fazendo uma outra analogia. Eu fico fazendo vídeo, tentando me superar cada vez mais, e vocês vão criando expectativas tão altas a cada vídeo que eu acabo cavando a minha própria sepultura. Porque fica uma cobrança monstruosa, sempre esperando mais, mais e mais, enquanto as mesmas pessoas que me cobram estão inscritas em outros canais que mantêm o mesmo padrão, nunca muda, nunca evolui, e não tem cobrança com essas pessoas. E comigo a cobrança é assustadora. A culpa é de quem? A culpa é minha mesma. Mas foda-se. Continuando. Enfim, Silent Hill 4 foi um ótimo game, mas não foi do nível Silent Hill, saca? Que deveria. Então bora pro próximo. Em 2007 foi lançado Silent Hill Origins, também conhecido como Silent Hill Zero no Japão. Origins conta a história de Travis, um caminhoneiro com um passado muito triste e perturbador. Ele estava indo para Silent Hill e acaba se envolvendo no maldito culto da cidade, e ele seria responsável de inserir Samael em Alessa. Lembra lá em Silent Hill 1? Pois é. Então seria mais um capítulo para a história do primeiro game. Porém, ela é muito fora da realidade. Chega a ser hilário falar em realidade em um game de terror. Mas eu digo realidade é que Origins tem muitos furos com relação a Silent Hill 1 e 3. Não apenas no enredo, mas também no mapa da cidade, que várias localidades estão em posições diferentes. Sem contar que o game, ao invés de te explicar tudo e deixar mais claro as coisas, ele acaba deixando mais confuso. Eu sei lá, eu achei muito estranho. Mas vamos falar da história. O drama começa quando uma mãe tenta matar o seu filho e a si mesma. Ela disse que tinha dado à luz ao filho do demônio e ambos mereciam a morte. O vizinho percebeu algo estranho e chamou a polícia e conseguiu que impedisse com que isso acontecesse. A mãe foi posta em um sanatório e o pai da criança entrou em depressão profunda. Um dia ele estava parado em um motel com seu filho. Calma, gurizada, que ele não era pedófilo, não. Motel nos Estados Unidos não serve só pra foder, como é aqui no Brasil, não. Você já deve ter percebido uma vez ou outra nos filmes, né? Relaxa. Ele deixou seu filho jogando num fliperama qualquer e disse que depois ele ia voltar pra buscá-lo. Voltou pro seu quarto e se enforcou. O menino esperou um pouco e decidiu ir atrás do pai. Foi até o quarto. Encontrou seu pai morto. O menino ficou lá, sentado, do lado do corpo do pai, por 10 horas, sem chorar e sem dizer uma palavra. Esse menino é o Travis, o protagonista do game. Tenso, hein? O início do game, Travis agora é um caminhoneiro e estava cumprindo o seu trabalho. Ele teria que passar por Silent Hill, para variar. Quando ele viu um vulto de uma mulher estranha, adivinha quem? Alessa, que fez ele perder o controle e bateu o caminhão. Aprende, gurizada. Se um dia vocês forem para Silent Hill e ver um vulto de uma mulher na estrada, passa por cima. Quando o Travis desperta, vê ao longe uma fumaça e resolve segui-la. Quando ele chega, ele vê uma casa em chamas e tem uma mulher lá dentro sendo queimada viva. Adivinha quem? A Alessa. Lembra que ela foi queimada no primeiro game? Pois é. Travis entra dentro da casa e salva a Alessa, mas acaba desmaiando por causa da fumaça. Aos poucos, quase todos os personagens de Silent Hill 1 vão aparecendo, mas todos completamente diferentes. Eu achei isso estranhíssimo. Travis acaba constantemente sendo visitado por um espírito de Alessa, só que ela ainda tá viva, queimada lá na cama do hospital. E ela mesmo sem falar nada tem uma influência enorme no cara. O final do game é bastante perturbador e é aberto para inúmeras possibilidades. Como eu disse para vocês, o jogo veio para confundir tudo aquilo que nós acreditávamos ter compreendido na história de Silent Hill. O monstro mais assustador em Origins é o Butcher. Ele seria o único monstro da trama que seria o reflexo da mente de Travis. Todos os outros nós sabemos que vêm da mente de Alessa. Butcher tem um look parecido com o Cabeça de Pirâmide. Agora, por que ele mata os outros monstros de Silent Hill? Eu entendi o motivo, mas infelizmente se eu disser eu comprometo a história por completo, porque isso é revelado no zeramento verdadeiro do game. Origins é mais um game obrigatório para os fãs da saga Silent Hill, mas até o momento é o que eu curti menos.
pela mudança visual e até mesmo étnica de alguns personagens que eram asiáticos em Silent Hill 1 e agora são loiros de olhos azuis no Origins. Furos no mapa do game e por confundir a cabeça da gente no enredo também. O game retirou aquela visão de primeira pessoa acrescentada no The Room e o game também retirou o kit médico, agora tinha o sistema de recovery, se sofria dano você corria um pouco, aí seu life regenerava novamente. Isso acabou facilitando o game. Também em 2007 foi lançado um spin-off chamado Silent Hill The Arcade. É um game que seguia a linha de The House of Dead, com uma pistola e tal. Esse game foi lançado apenas no Japão e sua história não tem conexão com a real saga. Outro spin-off lançado no mesmo ano foi o Silent Hill Orphan, game disponível para celulares. Ok, bora pro próximo. Em 2008 veio Silent Hill Homecoming, agora para a nova geração, 360, PlayStation 3 e PC. Home conta a história de Alex, um jovem soldado que havia sido ferido na guerra, enviado de volta e liberado do hospital. No início do game, Alex está tendo um pesadelo com seu irmãozinho mais novo, Josh, quando ele acorda assustado no banco de carona de um caminhão. Adivinha quem que era o caminhoneiro? É isso aí. Travis, do Silent Hill Origins. Travis está dando uma carona para Alex para sua cidade natal, Shepherd's Glen. Não é Silent Hill, Zangado? Não. Mas é no mesmo ritmo, isolada, névoa, montanhas e lago. Isso já começou meio mal. Silent Hill que não se passa em Silent Hill. É meio zoado, né não? E o lance do culto de Samael, o que ia justificar isso? Pois é. Calma. Alex chega à sua cidade que está bem diferente de antes, né? Tá em ritmo de festa, Zangado? Não. Ritmo de Silent Hill, que vocês sabem que nunca é bom. Quando ele chega na sua casa, ele encontra sua mãe, que parece completamente avoada. Ela tá no mundo da lua totalmente, só falando coisas sem sentido. Alex questiona o paradeiro do seu irmãozinho e ela diz que ele foi levado. Parece que o culto de Silent Hill andou ficando famosinho, ganhou muito seguidor no Twitter, né? E começou a espalhar para cidades vizinhas. Olha que coisa charmosa. E parece que não foi só apenas o irmão do Alex que sumiu, vários dos habitantes da cidade também. Então a trama gira em torno de Alex encontrar o seu irmãozinho. Todas as criaturas do game são uma mistura de todos os Silent Hills, não há reflexo de nada da mente de ninguém. Cabeça de Pirâmide aparece no jogo, mas nunca ataca Alex, porque ele não carrega nenhuma culpa. Na verdade é a primeira vez que ele vê o Cabeça de Pirâmide, descartando qualquer papo de reflexo da mente. Agora fala sério, né, cara? Isso é muito podre. O filme chamado Terror em Silent Hill, que foi lançado em 2006, ao final do vídeo eu comento sobre ele teve grande influência sobre Silent Hill Home. Quais foram elas? Pelo fato de colocar os monstros misturados dos outros Silent Hills sem ter nenhuma explicação. Quando toca a sirene, a maneira que acontece a mudança dos mundos, agora as paredes vão descascando e tal. O look definitivo das enfermeiras, que eu já mostrei numa foto lá atrás também, foi definida baseado no filme. Os personagens do jogo não eram muito bons, a dublagem do game era péssima, e isso incomodava muito. Tipo, o cara supostamente era pra estar super assustado e tinha uma puta voz de mocorongo, cara. Perdia muito a credibilidade da cena. Silent Hill Home teve a melhor jogabilidade de todos os Silent Hills. Aí vocês vão falar, ai, viu, Zangado? Você disse que a Konami não mudava porque não queria? Eles quiserem e eles mudaram, né? Não. Pelo jeito, jovem, você não prestou atenção no que eu disse lá no início da análise desse Silent Hill. Alex era um soldado, por isso que ele é foda no jogo. Eu curti ainda menos esse Silent Hill do que o Origins. Eu achei que tinha poucos puzzles, e os que tinham não eram tão difíceis. Tinha muita ação e menos terror psicológico. Comparado aos Silent Hills anteriores, ele pra mim é o mais inferior, mas manteve o padrão até então. Até o momento, todos os Silent Hills valem a pena jogar. É mais uma questão de quem é melhor do que quem. É fato que o padrão altíssimo estabelecido nos 3 primeiros jogos, mais especificamente nos 2 primeiros, foram caindo no decorrer dos anos. Em 2008 também teve um spin-off chamado Silent Hill The Escape, lançado para celular, e em 2009 teve mais 2 spin-offs, Silent Hill Chapter 1 e Mobile 2, também para celular. Em 1999 foi lançado Silent Hill Shattered Memories para as plataformas Wii, PlayStation 2 e PlayStation Portátil. O jogo se trata de uma reimaginação de Silent Hill 1, o drama de Mason procurando Cheryl. Porém, há algumas diferenças. O game não se trata apenas de gameplay. Há momentos onde Mason aparece em uma consulta com seu psiquiatra Dr. K, onde ele descreve a história. Várias das ações de Mason durante o relato são ações feitas no gameplay, então ele está em constante avaliação. Essa é uma sacada incrível que o game tem. Memories é um dos Silents que possui mais terror psicológico. Você não
não luta mais com os monstros, você apenas foge, acaba ficando mais desesperador ainda. Mason agora acessa mapas da cidade via GPS do seu celular. Seu celular também serve para bater foto, telefonar e receber mensagens de texto. É um jogo também com elementos de investigação, afinal é isso que o Mason está fazendo, né? Tentando encontrar a Cheryl. O jogo, obviamente, possui vários finais, e o que vai determinar que final você vai ter é a maneira que você lida o seu gameplay e a sua avaliação psiquiátrica. A Konami atendeu aos pedidos dos fãs de trazer Silent Hill 1 de volta, de uma forma diferente. O pior é que eles aceitaram até ideias de fãs para inserir no game. Todas as ideias que foram acatadas, o fã que forneceu essa ideia foi citado nos créditos do game. Imagina a honra. Silent Hill Memories é fantástico, é muito bom mesmo. O único contra que eu achei nesse game foi porque diabos ele não foi lançado para nova geração. Eu não vi a mínima lógica nisso. A Konami realmente achou que um game fudido desse não ia ter apelo comercial? Fala sério, né, cara? Bora pro próximo. E isso nos traz até o último dos moicanos, que vocês já conferiram na primeira meia hora, Silent Hill Downpour, lançado esse ano, 2012, por enquanto para 360 e PlayStation 3. Talvez saia para PC também, não sei dizer. Dessa vez o game foi produzido pela Vatra Games e publicado pela Konami. O protagonista é Murphy, um cara que foi preso por roubar o carro da polícia para obter vingança. Contra quem e por quê, vocês vão ter que jogar. Murphy ele foi preso e abandonado por sua esposa. O motivo da esposa ter abandonado o Murphy também está ligado com sua vingança. Murphy é um homem comum e tranquilo e na prisão ele não foi diferente. Porém, no início do game, como vocês viram na primeira meia hora, ele aparece matando um homem no chuveiro da prisão. E isso porque foi facilitado para ele cometer esse assassinato por um outro policial. Quem era o homem e por que o Murphy matou sem hesitar, novamente, vocês têm que jogar. Só que as coisas não pararam apenas por aí não. As consequências desse assassinato só vão aparecer próximo do final do jogo. Murphy estava prestes a receber seu condicional e iria ser transferido. A policial responsável pelo ônibus onde os presos estavam é Annie Cunningham, que parece ter um ódio mortal por Murphy. No vídeo da primeira meia hora eu fiquei fazendo piadinha, aquela que o corpo dele nu. O motivo do ódio dela por Murphy é revelado só no final do jogo. O ônibus teria que passar por onde? Isso aí, Silent Hill. E adivinha o que acontece? Isso mesmo. Só que dessa vez a Alessa não apareceu na estrada para o ônibus perder o controle, não. O ônibus bateu por si só. Quando Murphy recobra a consciência, todos já tinham desaparecido. E ele estava perdido no meio de uma floresta, andando por ela. Aonde que ele foi parar? Silent Hill. O objetivo do Murphy é um só, sair dali. Só que quando criaturas estranhas começam a aparecer e Murphy começa a ser obrigado a lembrar de todo o seu passado. Silent Hill Downpour se parece um pouco com Silent Hill 4, o The Room. Em que sentido, Zangado? Quando Henry entra no mundo de pesadelos, ele encontra outras pessoas que também estão vivendo aquilo, enxergando as coisas de maneira diferente. Downpour vai mais ou menos nessa linha. As outras pessoas que o Murphy encontra em Silent Hill também estão fodidas, só que cada uma delas tem a sua missão a cumprir. Então quando você encontra um personagem e está falando um monte de asneira, é consequência da história dele. Murphy, como todo protagonista de Silent Hill, tem bloqueios mentais, que só serão liberados porque Silent Hill vai forçá-lo a fazer isso. A história do jogo eu achei meio fraca, cara. Durante o gameplay, com base na minha experiência em Silent Hill, eu esperava a coisa mais macabra do mundo pro final. Só que não foi nem metade da minha expectativa. O final é muito suave para um Silent Hill. Não é possível que Silent Hill tá pegando leve na história agora, cara. Cadê os rituais satânicos, crianças sendo queimada viva? O final é tão simples que decepciona muito. Mas eu só digo isso porque eu finalizei o game. Antes de eu finalizar, eu tava sonhando alto sobre o final do jogo. As criaturas desse Silent Hill também são as mais franguinhas que eu já vi. Só que pelo menos elas têm justificativa. Elas são reflexos da mente de Murphy. Ainda bem que eles voltaram com isso. Nós temos a Screamer. Pelo próprio nome já significa gritadora, o ataque especial dela é gritar e atordoar o Murphy por um tempo. Pra mim ela pode representar duas coisas, uma eu posso falar e a outra não. A que eu posso falar seria a esposa de Murphy, gritando com ele, sabe lá por quê, né? Porque eu não posso falar. E o outro motivo é pior ainda, é um spoiler maior ainda. É chato, né? Mas eu me recuso a contar pra não estragar a surpresa de quem for jogar depois, né? Tem também o Prisioneiro, esse não precisa ser nenhum gênio pra saber de onde que ele saiu. Tem o Whipping Bat. Esse é meio foda de adivinhar, cara. Ele se pendura no teto e procura sempre a escuridão. Representa Murphy fugindo dos policiais. Tem o Void, que quando a gente passa pro mundo paralelo, às vezes nós somos perseguidos por esse Void. É como se ele fosse um vácuo que suga tudo e destrói. Eles associaram da seguinte forma: quando a sirene toca e o mundo chega,
o Void aparece. Dá uma analogia como se fosse um carro da polícia atrás de Murphy. A única criatura que eu realmente gostei do game, daí vocês vão me chamar de tarado, mas não tem nada a ver, é a Doll, cara. A Doll é a única que realmente assusta. Ela é macabra demais. E ela, na verdade, ela fica parada, mas ela tem umas sombras que te atacam. E para destruí-las, você tem que destruir a boneca. Se vocês repararem ela parece uma boneca inflável, uma boneca de sexo qualquer. Ela representa a abstinência de Murphy na prisão. O jogo não tem o cabeça de pirâmide. É triste, não tem ele, mas pelo menos eles não fazem igual o Homecoming, que coloca o cabeça de pirâmide lá, mas não dá explicação pro cara tá lá. O casca grossa de Downpour é o Boogeyman. Ele não é nem sombra do cabeça de pirâmide, muito menos do Butcher. E nem dá medo também. Ele representa tipo um juiz com sua marreta da justiça. E não pense que Murphy idealizou ele como punição. Não tem nada a ver isso daí não. Existem mais alguns, mas com exceção da Doll, eu achei péssimos os inimigos desse jogo. E tem mais, o Murphy até que se vira bem na porrada, cara. E com armas improvisadas também, tipo marreta, machado. Com arma de fogo ele é um bosta. Um dos movimentos que Murphy possui é o bloqueio. Beleza, agora vem a surpresa. Quando você enfrenta uma Screamer, por exemplo, a vadia bloqueia também, cara. Velho, 2012 é o fim dos tempos mesmo. Monstro bloquear, puta que pariu. Eu sou da época que monstro levava tudo na cara e ia pra cima mesmo assim. E tem mais, essa Screamer, cara, ela parece o Anderson Silva. Ela dá uppercut, dá cruzado, bloqueia. Eu já tava com medo que se eu tivesse batendo demais nela, ela fosse tentar me derrubar, dar um takedown, trabalhar o jiu-jitsu ou ground and pound no solo. Porque puta que pariu, nunca vi trem mais foda que isso. É MMA agora os monstros. No game acontece tempestade às vezes. Nesses momentos nunca lute com essas criaturas, porque elas ficam mais fortes do que elas já são. O jogo tem uma ambientação fantástica e no mundo paralelo é de tirar o chapéu para a direção de arte. Os personagens do jogo são meio fracos, com exceção do Murphy. Eu achei ele um ótimo personagem. Se tivesse trabalhado nos demais, eu acho que ia ficar mais interessante o enredo. Mas como não fizeram isso, acabaram pecando. A dublagem do game é boa, a expressão facial dos personagens é um pouco atrasada. Quando se trata de um game de terror, é sempre bom dar ênfase, né, no olhar do personagem, na expressão de medo. Ficou meio, né... A trilha sonora do game é boa, mas está muito Alan Wake e menos Silent Hill. Uma coisa excelente sobre o game é que ele pode ser encontrado totalmente legendado em BR. Até as placas das cidades, livros, tudo vai estar em BR. Excelente para um entendimento completo de toda a história. Eu fechei o game com 8 horas aproximadamente e eu não fiz tudo. Como assim Zangado não fez tudo? Uma novidade que o game apresenta também é agora existe side missions. Eu vou ser sincero com vocês, se você está em um lugar que está todo mundo tentando te matar, o que você pretende? Eu acho, né, que é fugir para sair dali, para fazer outra coisa. Não tem muita lógica você sair por aí fazendo missão que não está tentando te ajudar a fugir, entendeu? Um exemplo de side mission é libertar todos os passarinhos das gaiolas. Se você fizer isso, vai aparecer um trecho de 10 segundos sobre o passado de Murphy. Por que passarinho, Zangado? Isso aí é um motivo meio fácil de adivinhar. Murphy estava preso como um passarinho, sonhando com a liberdade, assim como um passarinho fica dentro de uma gaiola. Tem um carro patrulha fantasma de polícia, isso é uma merda, cara. Se você parar esses carros, você vai ter que inventar 3 Screamers ao mesmo tempo, ridículo. E tem outros também do tipo você entrar em ambientes que não acrescentam a história, tipo entrar num hotel, entrar num banco, lá tem um pequeno mistério e você tenta resolvê-lo. Agora você quer ouvir uma coisa hilária, essas side quests, algumas delas pelo menos, dão mais susto, dão mais medo que a trama principal. É difícil de entender isso, né, cara, mas acontece. O problema maior de Silent Hill Downpour é um mapa a ser explorado, é muito grande, e você vai se perder com muita facilidade se você não prestar atenção. O game não é mais passo a passo, antes você tinha objetivo ponto a ponto, agora você tem um objetivo maior, o passo a passo, foda-se, se vira. Você precisa consultar o diário de Murphy o tempo inteiro e lê-lo. Há vários códigos precisando ser encontrados para abrir portas e coisas do tipo. Se você jogar tocando foda-se, você vai acabar não resolvendo nada e travando no jogo. Eu achei os puzzles do jogo dificílimos, cara. Grande parte deles eu não fazia a mínima ideia de como que resolvia. Isso acaba desestimulando ainda mais. Fazer sidequests longas e difíceis que contam uma porcentagem ridícula do game e mal tem uma recompensa válida para você concluir. Então, por que eu vou fazer? Você conta com uma lanterna normal e uma lanterna UV para procurar pistas, pegadas e marcas de sangue, etc. Serve para resolver esses mistérios paralelos aí. Às vezes você pode encontrar um inimigo preso em uma porta ou parado porque a inteligência artificial desligou. Inimigo travado em porta é comum. Inimigo parado por causa da inteligência artificial aconteceu comigo só uma vez. Murphy pode passar por lugares estreitos, pular por cima de muretas ou se abaixar. Só que tem lugares que era obrigatório ele fazer isso e ele não faz. Por exemplo, tem um local que o mapa diz
diz que você não pode passar porque tem uns cavaletes de meio metro de madeira te impedindo. Qual que é o problema dele meter o bico nesses cavaletes ou pular por cima? Então tem umas coisas que fica meio besta no game. O jogo conta com checkpoints automáticos em vários pontos. Não confie o seu save neles. Você precisa enfrentar uma tela de loading para sair do jogo. Se você ficar confiando nesses checkpoints, você vai perder muito do seu progresso. Enquanto eu jogava Downpour, eu tive vários sentimentos, cara. Eu fiquei fascinado, depois entediado, depois empolgado, entediado novamente, empolgado, muito empolgado e fala sério no final do jogo. Se você tentar fazer todas as sides de Downpour, você pode ter vontade de quebrar o DVD. Se você focar no modo história, preste bastante atenção, porque se você se perder, também vai ser um saco. Silent Hill Downpour é um game legalzinho. Se a história do game tivesse sido como eu esperava que fosse, eu ia falar pra vocês, o final vai compensar todo esse estresse. Mas como o final não foi lá essas coisas, foi bem fraco por sinal, eu digo pra vocês, Downpour é o mais fraco de toda a saga Silent Hill. É um game legalzinho, nada mais do que isso. Se você jogou Downpour e achou ele fascinante, brilhante, jovem, experimenta jogar os anteriores. E agora eu vou falar do filme Terror em Silent Hill, lançado em 2006. O filme possui uma história própria que é inspirada em Silent Hill 1, com vários elementos diferentes. Rose tem uma filha chamada Cheryl, que tem uma doença fatal. A menina é sonâmbula e nesse estado de sonambulismo ela faz desenhos e fica citando o nome da cidade de Silent Hill. Contra a vontade do seu marido, Rose vai para a cidade levando a sua filha para tentar entender qual é essa ligação. Chegando lá, adivinha, cara, a Alessa, destruidora de carros, aparece na rua, Rose perde o controle, bate o carro, desmaia e Cheryl some. Sacaram os elementos de Silent Hill 1 aparecendo? Pois é. Eu assisti o filme e digo pra vocês, o filme retrata muito bem o universo de Silent Hill. A cidade vazia, a sirene tocando, os monstros surgindo. Eu acredito que seja a melhor adaptação de um game já feita até hoje. Eu sei que muita gente queria que o filme fosse idêntico ao game, mas não dá, cara. Porque se fosse, ia ser um filme que você assistiria sabendo o final. Mas é um filme muito foda que eu recomendo pra vocês e é muito macabro também. E meio pesado. Tem cenas de violência bem fortes no filme. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fui além novamente, muito além. Vale ressaltar o seguinte, 80% das coisas que eu citei nesse vídeo são fatos. E 20% delas são interpretações sobre algumas coisas. Silent Hill possui uma história que nos permite isso. Então nesses 20%, cara, eu não sou o dono da verdade. Garanto que nem você que está me ouvindo é também. Discutir interpretação é uma coisa complicada, mas é válida se for com educação. Avalie o vídeo, se quiser ajudar realmente, favorita. E se gostou e não está no canal, se inscreve. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, jovem, beleza? Então valeu, falou e até...